A paz, amados, vamos para mais um vídeo do canal. E o vídeo de hoje é um acompanhamento de um relatório de um fundo novo, pelo menos no canal, né? Já que esse fundo tem bastante tempo em bolsa, desde 2007, se eu não me engano, que é o HTMX11, que é um fundo imobiliário de tijolo, mais voltado para hotéis. Então sua receita vem com a rede hoteleira, né? Com aluguel de quartos e compra e venda também de quartos. E vamos ver no relatório que esse é a sua principal fonte de receita, tanto a compra e venda quanto o aluguel. Então, sem mais delongas, vamos para o vídeo. HTMX11, relatório mensal referente a dezembro de 2025. Informação geral, seu objetivo. O fundo tem por objetivo aproveitar a recuperação do mercado hoteleiro da cidade de São Paulo, então seus hotéis ficam tudo em São Paulo, por meio da renda dos hotéis e da valorização das unidades hoteleiras, que vem garantindo ao investidor do Max Invest uma das melhores rentabilidades no mercado de fundo de investimento imobiliário durante os 17 anos de sua existência. Que tem seus principais indicadores, e depois vamos ali na ordem dar uma olhada um pouquinho melhor nos seus indicadores. Sua cota mercado no fechamento desse relatório está R$ 141,79 por cota. Isso dá um dividend yield referente à cota de mercado de 12,7%. Seu valor patrimonial cerca de 410 milhões de reais. Então ele é relativamente pequeno. Dividend yield patrimonial de cerca de 12,7%, que está praticamente no seu VP. Quantidade de cotistas, 35 mil cotistas. Tem a taxa de administração de 0,5% ao ano sobre o total de ativos. E aqui, taxa de performance, amada e querida, 20% sobre o lucro na venda. Aqui ele traz um doisinho aqui, ó. Ele traz aqui embaixo o que significa. Esse lucro da venda é calculado sobre a diferença entre o valor de venda e o custo de aquisição, corrigido pelo IPCA. No grosso falando, no lucro, ele fica com 20% do lucro e os 80% ele distribui para os cotistas. Eu acabei pulando, mas a cota patrimonial dele, como eu falei, está perto, R$ 142,05 por cota. Antes de nós irmos para o comentário do gestor, vamos dar uma olhada na ordem, suas informações. Hoje, no dia que eu estou gravando esse vídeo, no dia 13/1, o preço atual dele está R$ 142,42, ou seja, está acima do seu VP, seu preço justo. Dividend yield dos últimos 12 meses, 10,34%. PVP de 1, levemente acima, como nós já vimos. Só a liquidez de R$ 576 mil por dia, né? Já que é diária. Na minha visão, é uma liquidez relativamente baixa. Então, um dos pontos de atenção, sua liquidez é de média para baixa. Seu dividend yield relativamente aceitável. Ele é um fundo muito volátil, ó, cerca de 20% de volatilidade atual. Nos meses, né, que ele não vende muito imóveis, muito quartos de hotéis, ele distribui um pouco menos. Vamos ver aqui na ordem, ele vai trazer pelo menos os últimos 12 meses, mês a mês, para nós dar uma olhada. Então, aí quando tem bastante venda, ele distribui um dividendo maior no mês. Aí os emocionados que só veem dividendos, aproveita, compra. Aí quando ele não consegue vender, quando tá no tempo de vacas magras, né? Aí ele só distribui um pouco abaixo, porque ele distribui só os aluguéis, né? Aí a turma vê que diminuiu o dividendo, não sabe, não respeita o modus operandi do fundo. Aí sai tudo vendendo, aí é quando a cotação cai. E podemos ver que tem cerca de, segundo o Award, 20 imóveis, mas como nós sabemos, são salas comerciais, tá? No relatório gerencial ele vai trazer um pouquinho mais explicado. 93% do seu patrimônio está em imóveis e cerca de 6% em caixa. Que é 40% de vacância, lembrando que essa vacância aqui é em relação aos quartos alugados. Então, 40% dos seus quartos alugados, que eles disponibilizam para alugar, não foram alugados. Ele pagou R$ 1,25 por cota. E aqui está o gráfico de dividendo nos últimos 12 meses. Como podemos ver, nos meses que ele mais paga, chega aqui a 1,80. Já chegou a 1,80, foi no máximo nos últimos 12 meses.
mas no seu mínimo foi cerca de 80 centavos. Então, os seus dividendos é muito volátil, acaba fazendo com que a sua cotação seja volátil também. E se nós pegarmos comparação do índice dos últimos anos, igual os dividendos, nós podemos ver que, comparação à sua volatilidade, esse último ano está com a rentabilidade um pouco negativa. Então, esse fundo aqui acaba abrindo grande margem para fazer compra no momento de baixa das suas cotações. Mas se você não for atento a isso e comprar nos momentos de alta, você vai ter alguns prejuízos. Mas no final do vídeo eu trago minha opinião mais detalhadamente. Então vamos voltar lá para o relatório. Comentário do Gentor. Ele vai trazer os principais motivos de distribuição, tanto de outubro, novembro e dezembro. Em outubro, ele considerou um desempenho moderado na praça no mês de outubro, que refletiu a ausência de grandes shows e eventos na capital paulista. Ou seja, quando tem grandes shows, grandes eventos, tempo de festa, costuma ter mais aluguel, os hotéis dele está sempre cheio, aí que possibilita tanto o ganho de capital na venda, quanto os aluguéis, além de ficar mais caro, né? Também fica mais lotado os seus quartos. Já em novembro, o setor apresentou uma performance forte, sustentada pela demanda corporativa aquecida e por um calendário de eventos mais robusto. Destaca-se a realização da Fórmula 1. Então, teve mais de cerca de 300 mil pessoas ao longo de 3 dias de Fórmula 1. Então, isso aumentou muito o fluxo de pessoas em São Paulo. E a Fórmula 1 foi lá em Interlagos. Já em dezembro, a dinâmica do mercado foi marcada por uma primeira quinzena bastante consistente, impulsionada por um calendário corporativo ainda intenso. Já na segunda quinzena, teve uma desaceleração natural. Que é o cenário macro. Eu vou pular para não ficar muito grande, mas se você quiser dar uma olhada no cenário macro voltado para a região hoteleira, eu aconselho você dar uma olhada, dar uma lida certinho e mostra um pouco da visão do gestor do fundo. Aqui, a famosa DRE. Novembro teve um total de receita de R$ 2,76 por cota. Dessas receitas, veio R$ 1,28 de receita diárias, que são os aluguéis. R$ 1,41 referente à venda dos quartos. E 7 centavos veio através da renda fixa. E foi o dinheiro do caixa aplicado que teve um retorno. Ele teve um total de despesa de 30 centavos. Então ele teve um total de resultado do fundo de 2,46 e distribuiu 1,80. Nós vimos ali na Word. Isso daqui é referente a dezembro, mas foi referente à distribuição de novembro. O referente à distribuição de dezembro foi R$ 1,25 por cota. Então já deu uma diminuída. Aqui seria a composição do resultado por cota, né? Como nós já acabamos de olhar ali. Ele tinha 30% de taxa de administração, que é os 30 centavos. 30 centavos de taxa de administração. A DRE dele poderia ser um pouco mais explicativa, né? Ter um pouco mais de detalhes. Tem 6 linhas. Então, um ponto que, na minha visão, que poderia melhorar. Então, acaba sendo um ponto negativo. Poderia ser ter uma DRE um pouco mais elaborada. Que ele não traz também quantos que tem de reserva de caixa. Poderia melhorar um pouquinho nisso também. E tem os custos dos quartos vendidos, cerca de 67 centavos. E aqui também está englobado a taxa de performance do HTMX, tá? Aqui a movimentação, referente ao mês de novembro. 10 unidades hoteleiras foram vendidas. Isso deu uma receita de venda de 4 milhões. Após deduções da taxa de performance, resultou em um lucro líquido de 3,5 milhões. Ou R$ 1,24 por cota. Ele destaca que desde que foi iniciado o ciclo dos investimentos, foram vendidos 593 unidades hoteleiras, que deu um valor de R$ 46,38 por cota de amortização. A carteira do fundo começou em dezembro de 2025, operando 755 unidades hoteleiras em 19 hotéis diferentes. Ele fala também que ele não tem mais nenhuma unidade no empreendimento Intercity Premium Nações Unidas. Aqui alguns gráficos, né? Poderia ser um gráfico de barra, acho que seria um pouco mais fácil de se entender.
Mas aqui seria a taxa de ocupação, como podemos ver, que traz a partir de setembro, tá beirando 60%. Aqui a média diária dos aluguéis, né? Dos quartos, cerca de 400 milhões. Essa é a média diária, então deve ser R$400. Então cerca de uns R$400 a média diária dos aluguéis. E o RevPAR, o que seria RevPAR, ele traz aqui embaixo. O RevPAR, ou receita por quarto disponível, é um indicador que mede o desempenho de um hotel ponderando a diária média pela taxa de ocupação dos quartos. É um dividido por outro. E o RevPAR aparentemente está entre 300 e 400. Aqui a distribuição por quarto. Ele mostra muita volatilidade, ó, assim como suas cotas e seus dividendos. Se eu fosse resumir esse fundo em uma palavra, seria volatilidade. Isso não quer dizer nem que seja bom ou que seja ruim. Se você for investir nele, tenha isso em mente. Esteja preparado para ter volatilidade. E lógico, estude direitinho e seja inteligente para arrumar um jeito de lucrar com essa volatilidade. Ele explica sobre o gráfico. O gráfico acima apresenta a variação da renda distribuída pelos hotéis que compõem a carteira do fundo ao longo dos últimos 12 meses. A operação de outubro de 2025 foi de R$ 4.828 por apartamento, uma queda de 26% em relação a outubro de 2024. Então, comparado ao mesmo mês do ano passado, ele teve uma queda de 26% na renda distribuída dos seus hotéis. Aqui seria a rentabilidade do fundo nos últimos 12 meses. Como podemos ver aqui, devido à sua cotação ter variado bastante, ele nesses últimos 12 meses de rentabilidade, se você comprou lá na alta, lá em dezembro de 2024, você comprou e segurou até agora, você está com a rentabilidade apenas de 3,8%. Isso dá abaixo até do IPCA. Por isso que é muito importante você saber a hora certa de comprar o fundo. Sempre fazer boas análises. Vamos voltar rapidinho aqui na ordem. Se tivesse comprado há um ano atrás, no dia 13 de janeiro, a cota estava R$ 154,46. E hoje está 141. Isso dá uma queda de 8,20%. Por isso que a rentabilidade dele está baixa. Porque se nós pegarmos aqui o dividendo dos últimos 12 meses, que foi 10,74, e tirar a volatilidade da cota, teria uma rentabilidade um pouquinho menor se tivesse comprado bem no mesmo dia aqui. Seria de 2,5 só de rentabilidade. Então por isso que é muito importante comprar no momento certo. Lógico, lembrando que nada que apareça nesse vídeo não é recomendação nem de compra, nem de venda do ativo. Aqui sua base de cotista, podemos ver, tem caído. Chegou a bater o pico aqui desse último ano, dos últimos 12 meses, de 37.800 em março de 2025. E hoje, em novembro de 2025, está com 35,7. Aqui seus quartos por segmentos. Seus principais quartos está no segmento de econômico, 65%. Mid-scale, 28%. Upper, mid-scala, 7%. Por região, 70% dos seus hotéis, dos seus quartos de hotéis, está lá no Berrini e no Chuuk Zaidan. 11% no Itaim Bibi, 5% em Congonhas. Tem 7% no Jardins também. Administradora dos quartos, 77% é da Accor e 19% da Stan Plaza. Tem 3% com a Intercity. Já as bandeiras dos hotéis, 53% são dos hotéis Ibis, 12% na Stan Plaza e 10% no Ibis Stanleys. Essa é o seu portfólio, onde ficam seus hotéis, ó, tudo na cidade de São Paulo. Perto da Faria Lima tem alguns. Aqui seria um por um. Aqui são números e quartos. Se quiser fazer uma reserva, também dá para fazer reserva direto pelo relatório. Mas lá no Ibis São Paulo, lá no Morumbi, tem cerca de 274 quartos. Novo Hotel, também no Morumbi, 95 quartos. E Ibis Styles, lá na Faria Lima, cerca de 74 quartos. São os 3 principais hotéis em número de quartos. Que ele traz algumas informações do fundo. Fala através de que ficou 2 anos sem distribuir dividendos, porque tem que levar isso em consideração, né? Espero que nunca mais tenhamos outra pandemia. Mas, se acontecer de novo,
com alguma outra doença. Primeiro, né? Que Jesus Cristo nos abençoe e nos guarde nossa saúde. E em segundo, provavelmente irá acontecer a mesma coisa. Então, esteja preparado para isso. O fundo Max Invest iniciou em agosto de 2011 um ciclo de desinvestimento em razão da valorização de suas unidades hoteleiras. Então, desde 2011 que ele vem fazendo esse compra e venda de quartos, que foi seu último informe estrutural mensal. Aqui são seus hotéis, ó, a fotinha de cada um, que é o principal, né, que nós vimos, Ibis Morumbi, Novitel Morumbi, Ibis Style Faria Lima, e aqui vai indo um por um aqui. Todos os hotéis muito bonitos. Então, esse foi o relatório dele. Vou trazer agora minha opinião posta, mas lembrando que não é recomendação nem de compra nem de vendas. É apenas para auxiliá-los nos seus estudos. Mas quem for estudar ele para colocar na sua carteira, tem que levar em consideração o seu ponto principal. Ele é muito volátil, então ele vai ter época que seu dividendo vai estar lá em cima e sua cotação vai acompanhar. Então vai estar lá em cima também. E vai ter época que ele vai distribuir menos, que ele vai ter tanto menos alocações de quartos, quanto menos vendas de hotéis. E vai fazer sua cotação cair. Então, estude direitinho, se for colocar ele na sua carteira de investimento. E saiba o momento certo de comprar. Na minha visão, é um fundo que eu colocaria no setor de risco da minha carteira. Então teria uma disposição menor a ele. Apesar de ser um fundo de tijolo, eu, na minha visão, não compraria ele acima do seu valor patrimonial. Porque, como podemos ver ali, cerca de 50% do seu dividendo de rendimento distribuído, pelo menos desse relatório, veio através de venda de quartos. Então seria como você contar que ele sempre vai vender tudo aquilo. E vai ter mês que não vai vender tudo. Vai cair, como vimos na Ward. Teve mês que ele distribuiu R$1,80 e teve mês que ele distribuiu 80 centavos. Então tenha isso em mente. Ele é um fundo muito volátil. Por ser um fundo muito volátil, leve isso em consideração. Não aconselho ter ele como sua principal exposição na carteira. Eu, pelo menos, não teria. Colocaria ele no setor de arriscado. Tomaria muito cuidado com o momento de entrar nele, com o momento de comprar, e não me desesperaria quando pagasse menos dividendos. Esse foi mais um vídeo do canal Dividendos para a Liberdade. Deixa aí no comentário se você tem esse fundo, o que te faz investir nele, e se você não tem e conhece ele e prefere ficar de fora, por que você não investe nele? Não se esqueça de se inscrever no canal se você ainda não for inscrito, deixa o like, ativa as notificações, compartilhe para amigos e parentes, e nunca se esqueça, Jesus te ama, e eu também. Que Papai do Céu abençoe a vida de todos, e até mais.